Bom, vamos falar um pouquinho de Shein, ou Shein, ou Shine, do jeito que você preferir. Eu vou falar Shein porque eu sei que a empresa fala assim, mas eu acho que é mais legal falar Shein. Vou fazer uma votação depois aqui para saber se eu falo Shein ou se eu falo Shein. Bom, o fato é, na semana passada, a chinesa das brusinhas, a Shein, anunciou uma parceria com a companhia de tecidos do norte de Minas, a Coteminas, que pertence ao atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gonçalves da Silva. Eles assinaram um acordo, um memorando, na verdade, ali, para fechar uma parceria de produção, de nacionalização da produção das brusinhas que são vendidas pela Shein aqui no Brasil. Segundo o documento firmado entre as duas empresas, 2.000 dos clientes confeccionistas da Coteminas vão passar a ser fornecedores da Shein, da companhia asiática, para atender os mercados doméstico e também outros países da América Latina. A Shein já havia anunciado que tem esse plano de nacionalizar 85% das suas vendas no Brasil em um prazo de até 4 anos, que ao longo dos próximos 3 deve investir 750 milhões de reais aqui no Brasil e gerar até 100 mil empregos indiretos. Lembrando que esse acordo foi em parte costurado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que o Josué Gomes é filho do José Alencar, que foi vice do Lula nos 2 primeiros mandatos. Então tem tudo, tá tudo em família ali, tem toda uma galera alinhada ao governo, pelo menos a política estão falando na mesma linha. Esse investimento da Shein acontece coincidentemente no meio das tretas das brusinhas, que também tem, obviamente, o governo no meio. Você deve se lembrar, nas últimas semanas, a internet brasileira só falava sobre isso, que era a proposta do governo de dar fim à isenção para compras de mercadorias que custem até $50 e que estão no exterior. A questão é que essa regra só vale para compras feitas de pessoa física para pessoa física. E o governo queria acabar com isso porque dizia que essa regra estava sendo utilizada, na verdade, como uma brecha para lojistas estrangeiros enfiarem um monte de produtos aqui no Brasil sem pagar imposto, porque lojista é pessoa jurídica e a regra vale só de pessoa física para pessoa física. A repercussão foi péssima e o Lula voltou atrás, desautorizou o Haddad foi lá e constrangido falou: a gente desistiu e tal, vamos só aumentar a nossa fiscalização aqui mesmo e vamos manter do jeito que está a isenção mantida para compras de mercadorias feitas de pessoa física para pessoa física até $50. Isso afetava especialmente essas grandes varejistas asiáticas, e a Shein talvez seja o exemplo que mais rapidamente vem à mente. Não à toa houve o que talvez seja uma aceleração de planos ou a criação de planos basicamente a toque de caixa para fazer com que a produção da empresa seja em grande parte nacionalizada. Mas esse aqui, investidores, eu até destaco isso para vocês, vai ser um case muito interessante. Eu quero muito entender como que isso vai acontecer ao longo desses próximos 3, 4 anos. Por quê? A Shein é uma empresa chinesa que tem 3.000 fornecedores na região de Guangdong, é uma província chinesa que fica no sul do país, e os caras produzem brusinha muito rapidamente, muito. A brusinha bomba lá no TikTok, bomba na rede social, e num período muito curto, ela já está disponível no site, e num período cada vez mais curto, ela chega no Brasil, e aí as pessoas vão consumindo em doses cavalares. Essa habilidade da Shein de aliar uma alta produtividade com uma logística extremamente eficiente, está no cerne do segredo da empresa, além, claro, do bom uso das redes sociais, né? E aqui, quando eu falo bom uso, falando de uso eficiente, tá? Não estou falando do ponto de vista moral, porque sempre tem um debate sobre isso, obviamente, tá? Mas, enfim, hoje em dia a gente tem que desenhar mesmo, porque o pessoal quer pegar no pé, eles acham pelo em ovo. E então a questão é, a Shein é uma máquina de produzir brusinha, de produzir roupa barata em grande escala, em distribuir isso para mais de 100 países. E foi usando essa receita que ela se tornou uma grande varejista aqui no Brasil, causando inclusive prejuízos importantes para empresas tradicionais do nosso país, como a Renner, como a Riachuelo e também como a C&A. A questão é, ela conseguiria reproduzir esse modelo de alta eficiência, baixos custos e logística
logística também super eficiente, usando os lojistas brasileiros, essa rede de confeccionarias ligadas a Coteminas? É uma das perguntas. O custo das brusinhas vai aumentar porque está sendo produzido no Brasil ou vai ficar mais ou menos a mesma coisa? Porque tem o custo Brasil que vai passar a ser incutido nessas brusinhas também, né? Como que isso vai impactar o mercado das varejistas de fast fashion aqui no nosso Brasil? São perguntas que a gente ainda não sabe responder. E outra, na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que tem a ideia de, para as varejistas estrangeiras, criar uma digital tax, que é um imposto digital que, segundo ele, seria pago diretamente pelas companhias e que, num devaneio qualquer, ele diz que não seria repassado aos consumidores. Como isso vai acontecer exatamente? Como que ficam os investimentos da Shein aqui no Brasil, essa parceria com a Coteminas, diante da intenção do governo Lula de criar um imposto para compras de produtos vindos do exterior? São muitas as perguntas e são poucas as respostas. Claro que aqui no Suno Notícias a gente vai seguir com a nossa lupa acompanhando tudo. Mas fatos são fatos. E o fato é que as ações da Coteminas dispararam depois dessa notícia. Olha que coisa impressionante aqui, os papéis da Coteminas, que estava assim, bem mal das pernas. Aqui, os últimos 5 anos as ações caíram 60% e tal. Ao longo de 2023, no entanto, os papéis subiram 105%. Você fala, como assim? Por que eu não estou inteiro comprado em Coteminas? Mas olha o gráfico aqui, para você dar uma olhada junto comigo. Ó. Então, vamos lá, dia 2 de janeiro, primeiro pregão. R$ 1,74 no fechamento. Vamos passar aqui agora para o dia 15 de março. R$ 1,33. Perdeu um pouco. Estava na baixa. R$ 1,19 na quarta-feira, dia 20 de abril. R$ 1,21 na quinta-feira, dia 20 de abril. Aí veio o feriado, veio a notícia desse acordo com a Shein e as ações hoje simplesmente subiram 195,87%. 200% de alta, uma escalada impressionante. Logo na abertura ali, os papéis já estavam no R$ 1,93. Às 13 horas e 50 minutos, R$ 2,42. Às 15 horas e 35 minutos, R$ 3,35 no fechamento. Na máxima, R$ 3,58. Hoje as ações ganharam, imagina, R$ 3,58 o valor da ação da Coteminas, sendo que R$ 2,37 foram só no pregão de hoje, 195,87%. A Shein retirou das cinzas a Coteminas, um movimento impressionante. Quero ver se no pregão de amanhã vai ter realização. Quero saber também o que você acha dessa aliança e como que fica a situação da Renner, da Riachuelo e da C&A aqui no Brasil. A gente já começa a ter algumas respostas a partir de um relatório publicado hoje, que está no nosso site, no suno.com.br/notícias, publicado pelo nosso excelente Eric Matheus Neri, falando sobre como a Shein no Brasil coloca não uma, não duas, mas 3 pedras no caminho das grandes lojistas de roupas aqui do país, tá? Os profissionais do banco reforçam que ainda é difícil ter uma compreensão clara dos impactos de longo prazo no mercado, mas que o cenário à vista não deve ser fácil. O Ruben Couto, o Eric Wang e o Vitor Fuziharo, são os analistas do Santander, escreveram o seguinte, que caso a Shein importe com sucesso o seu modelo de produção de pequenos lotes ultra rápidos com os fornecedores aqui do Brasil, os principais players de moda podem precisar reavaliar as suas estratégias da cadeia de suprimentos. Greg, você falou que eram 3 pedras. São 3 pedras segundo o Santander. A primeira é que o investimento da Shein no Brasil e a chegada deles por aqui, dentro desse acordo com a Coteminas, traria para essas outras empresas a necessidade de mais investimentos em parcerias com fornecedores novos e com os que já existem. Também a adoção acelerada do e-commerce em todo o segmento, até porque a Shein não tem loja, é tudo na palma da mão. E também traz a essas empresas, Renner, Riachuelo, C&A, riscos de rentabilidade, porque vai haver uma concorrência por mão de obra qualificada e isso deve se tornar uma pressão nos preços dos fornecedores dessas empresas. Eles pontuam que, abre aspas, o compromisso do significativo investimento da Shein no Brasil pode ser um reconhecimento da empresa de que as vendas atuais e o posicionamento competitivo estão em risco devido ao futuro aumento da supervisão do governo, justamente essa história da taxação das brusinhas. E concluem que o momento levanta questões sobre as razões por trás dessas ações. Eles concordam que a incursão da Shein produzir localmente no Brasil
pode levar a empresa a descobrir como vai investir no Brasil, encontrando vários gargalos de produção, limitando concorrentes à medida em que a eficiência internacional pode ser replicada por aqui. No entanto, eles acreditam que os investimentos da Shein têm um significado inegável para a nossa indústria, que tem muito a aprender com a altamente eficiente, a palavra que eu usei o tempo todo aqui agora, cadeia de suprimentos chinesa. Estamos vendo provavelmente o início de uma transformação na indústria do varejo de moda do nosso Brasil. Vamos continuar acompanhando aqui, tá? Eu ainda vou falar um pouco mais sobre EDP, vou falar um pouquinho mais sobre Cassino e também sobre a agenda de resultados, porque agora os balanços vão tomando fôlego. Mas antes eu peço para você dar uma olhada no link que está aqui na sua descrição, porque você ainda pode fazer o download do nosso Guia do Imposto de Renda 2023 para investidores, com tudo atualizado, tá? Você que está declarando pela primeira vez, assim, de verdade, é obrigatório. Faz o download, tá no link do vídeo, tá no link do podcast também. Se você já fez isso há alguns anos, obrigatório não é, mas é de bom tom até para você não fazer bobagem. E aí para a patroa falar: o que você está fazendo, que está pagando agora imposto, que está pagando multa, que não declarou direito de negócio. Não faça isso. A mesma coisa ao contrário, ou de patroa para patroa, ou de patrão para patrão, ou então de você esconder seus amigos no bar no final do ano que você teve que pagar R$2.000 de multa para a Receita porque você não declarou do jeito certo. Não faça isso. Baixa o link. Está aqui, está atualizado para 2023. Ele é um guia passo a passo para você declarar os seus investimentos sem correr risco, tá? Tudo supervisionado pela equipe de profissionais altamente, obviamente, qualificados aqui da Suno. Tá na descrição, é de graça, de graça. Além de tudo tem essa, é de graça. Faz o download aí, não perde tempo não, tá bem facilzinho.